Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, criatura querida, graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Gente, hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula de catecismo. Para quem não sabe, todo sábado eu vou dar essa aula de catecismo aqui no YouTube. Se você não me segue, gostaria de fazer esse convite para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Assim, você nos ajuda a evangelizar através da internet. O tema da aula de hoje, para não perdermos tempo, é Deus Pai. Deus é Pai. Acho que é um tema muito bonito, muito importante. Um ponto importante da nossa fé. Cremos que Deus é Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a importância de estudar o catecismo. Falamos sobre a importância da fé, o quanto é importante nós crermos, o que significa a doutrina e como nós podemos saber qual é a verdadeira doutrina. Isso foi dito na aula da semana passada. Caso você tenha perdido, tem uma playlist aqui no YouTube com todas as aulas do estudo do catecismo. Você pode assistir todas do começo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos na aula passada que o credo, a nossa profissão de fé, se divide em 12 artigos, 12 frases, 12 pontos para a gente decorar. Todos nós sabemos o credo de cor, porque nós o rezamos na missa todos os domingos. E também nas festas mais solenes, rezamos o credo. Então nós sabemos decorado os 12 artigos do credo. O primeiro artigo do símbolo do credo é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos estudar sobre isso. Primeira coisa que nós devemos saber, então, nós cristãos, nós católicos, nós cremos em um só Deus. Então, quantos deuses há? Um só. É falso e, cuidado, é uma grave heresia, um grave erro dizer que nós acreditamos em 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existem 3 deuses ou outros deuses. Existe apenas um Deus. E esse único Deus, única majestade, única divindade, ele é também 3 pessoas totalmente distintas. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Não são modalidades diferentes, não são nomes diferentes, mas são pessoas realmente distintas e nós devemos crer absolutamente nessa verdade. Não é verdade que a gente possa explicar com palavras humanas, porque é um mistério de Deus mesmo. Está muito acima, infinitamente acima da nossa capacidade. Obviamente, porque se tivesse dentro da nossa capacidade, então seria uma verdade, um mistério do tamanho do homem. Para caber dentro da cabeça do homem, tinha que ser do tamanho do homem. E obviamente que é um mistério divino, então está infinitamente acima da nossa capacidade. Porém, a nossa razão consegue compreender, consegue assimilar essas coisas.
Existe um modo catequético de ensinar as crianças e eu convido os pais, se você quiser fazer esse modo catequético de ensinar a Santíssima Trindade às crianças, talvez sirva para você também. Só para você entender, a nossa aula do catecismo, o nosso curso de catecismo aqui é para adultos. Mas obviamente que serve para as crianças, serve para os jovens, serve para os adolescentes. Você, principalmente que é pai, você que é mãe, você que é catequista, você pode aprender aqui comigo e transmitir para os seus adolescentes, para os seus filhos, tá bom? Lembrando, caso você não siga, aperta aqui no botão de seguir, tenho certeza que terá muitas coisas valiosas para você. E por favor, deixe o seu like, deixe um comentário, porque o comentário ajuda o próprio YouTube a divulgar a nossa aula. Posso contar com você? Vamos lá então. O exemplo para as crianças, Pega 3 velas iguais, 3 velas iguais do mesmo tamanho, a mesma cor, e acende as 3 velas. Quando você acende as 3 velas, você vai ter 3 chamas iguais, totalmente diferentes. São 3 chamas diferentes, mas iguais. Mas quando você junta as 3 chamas, vai dar uma única chama igual, entendeu? Então, essa é uma maneira didática, catequética, da gente mostrar para as crianças, e acho que serve para a gente também. Então, pega 3 velas, acende as 3 velas iguais, a mesma cor, do mesmo tamanho, 3 chamas diferentes, e quando você junta, bota 3 velas juntinhas assim, os pavios, do mesmo lugar, vai dar uma única chama, também de mesmo tamanho. Então, esse é o símbolo, uma maneira da gente conseguir assim contemplar, mas de forma muito simples, a distinção das 3 pessoas divinas e ao mesmo tempo a unidade, um só Deus, uma só divindade, mas em 3 pessoas totalmente distintas. Vamos lá. Por que nós sabemos que Deus existe? Essa é a primeira pergunta que nós vamos encontrar no Catecismo de São Pio X, Lembrando que eu falei na primeira aula, eu não vou usar apenas um catecismo, vou usar vários catecismos. Catecismo de São Pio X, Catecismo Concílio de Trento, Catecismo da Igreja Católica, que é esse amarelinho atrás de mim, o compêndio do Catecismo também. Então, nós vamos usar vários textos de catecismo para fazer aqui um resumo para vocês. Então, São Pio X diz que nós sabemos que Deus existe porque a nossa razão nolo demonstra e a nossa fé nolo confirma. Então, é racional, é adequado à nossa mente saber que Deus existe. Inclusive, os filósofos, os homens inteligentes do passado, antes de Cristo, intuíram a existência de uma divindade. Tem um professor que dizia: Aristóteles está no céu. Por quê? Não que ele tenha visto a Cristo ou tenha sido batizado, porque ele nasceu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, não sei exatamente. Mas por quê? Pela razão, pela busca da verdade, pela investigação da verdade. Ele conseguiu intuir em Aristóteles, Platão, esses grandes filósofos da existência de um único Deus. Se Deus o salvou por isso ou não, isso aí fica julgamento divino, mas é verdade.
pela luz da razão, os homens acabam por chegar ao conhecimento de que existe uma divindade. Inclusive, falei isso na aula passada, não existe nenhum povo, em nenhum momento da história, nenhuma cultura ateia. Essa história, essa modinha atual do ateísmo são de grupos, mas não existe a cultura ateia. Querem impor essa cultura através da negação da catolicidade, negação do cristianismo, da nossa fé cristã. Mas é interessante que, presta atenção no que eu vou falar. Na medida em que as ideologias que giram no mundo hoje em dia tentam atacar o cristianismo, negar a fé, espontaneamente as pessoas começam a buscar superstições muito absurdas em comparação do que seria a verdadeira fé. Vou dar um exemplo aqui. Você já deve ter visto por aí, a pessoa não acredita mais em Deus, quer mudar a Bíblia. Dizem, não, a Bíblia é machista, a Bíblia não sei o que, é violenta. Começa a xingar a Bíblia. O cristão tem que mudar e etc. Mas essa mesma pessoa acredita em gnomos, em fadas. É muito engraçado. Eu estou falando é da Xuxa mesmo. Eu estou lembrando é dela como um exemplo de pessoa mundana. Mas você pode ver por aí essas modinhas de cristais. O pessoal bota cristal para energizar as forças do cosmos, do universo. Quer dizer, o homem não aguenta ser ateu. Você tira Deus, você tira a religião, você tenta expurgar o cristianismo, mas essas mesmas pessoas que atacam o cristianismo vão para a Ásia fazer mochilão e aí entram no templo budista, acham a coisa mais linda, o Buda de não sei quantas toneladas de ouro, mas vive criticando as obras de arte da Idade da Renascença, as obras de arte que são tesouros da humanidade, que se encontram lá no Vaticano. Aí, esses mesmos são os que criticam, nossa, o Vaticano tem obras de arte caríssimas. Ficam criticando. Só que detalhe, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta Terra. Sim, do planeta Terra. Não existe nenhuma outra instituição que faça mais pelos pobres do mundo inteiro do que a Igreja Católica. Mas essas pessoas que criticam a Igreja, a riqueza da Igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vão lá para a Ásia, vão lá nos países budistas, shintoístas, etc., e acham lindo, né? Acham uma coisa maravilhosa, por exemplo, o padre exigir que a pessoa venha de forma decente para a missa, para entrar no templo de Deus, eles dizem, nossa, que padre radical, moralista, e começa a xingar. Falam que é um absurdo, que Deus vê o coração e várias palavras assim, bem pesadas. Já vi coisas bem pesadas atacando os padres. Mas essa mesma pessoa faz um mochilão lá na Ásia e vai entrar em algum templo budista ou shintoísta ou sei lá o que, essas religiões que tem por lá. E olha só que interessante, não podem entrar sem vestir uma roupa. Tem que botar um saião bem grande que vai até os pés. Em alguns templos, nem a mulher pode entrar. Que interessante, né? Aí é lindo. Aí faz stories, faz vídeo no YouTube. Nossa, que fofo. Vamos preservar a tradição dos outros. A nossa
pode acabar com tudo. A nossa é ridícula, é ultrapassada, é absurda, mas a dos outros a gente preserva. Então, assim, critica a batina dos padres, mas acha lindo o índio andar de cocal. Mas o padre não pode andar de batina. As contradições do mundo, né? São muitas, não é verdade? Bom, estamos aqui para fortalecer a nossa fé. Por quê? Quando nós temos a nossa fé fortalecida, nós podemos ser luz do mundo. Eu quero convidar vocês ao combate. Mas para combatermos, precisamos ser soldados treinados. Por isso que eu estou chamando você toda semana aqui para a aula de catecismo. Para sermos soldados treinados, concorda comigo? Então vamos lá. Por que se diz que Deus é Pai? Então existem várias razões pelos quais a palavra de Deus, a Bíblia e o ensinamento da igreja diz que Deus é Pai. A primeira coisa é porque Ele é o Criador, ou seja, Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador onipotente. Então, como é atribuído à pessoa divina do Pai a criação, veja, a Trindade age sempre junta. Quem cria, o Pai e o Filho, é o Espírito Santo. Mas atribui-se de modo mais particular ao Pai a criação. A primeira coisa é porque Ele é o Criador. Então, por natureza, Ele também é o Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque pode haver uma confusão entre o Pai e o Filho. Veja bem, quando nós dizemos que eu, homem, sou pai de uma criança, não no meu caso, mas um homem, pai de uma criança, óbvio que o homem, o pai, veio antes da criança, não é? Então, meu pai nasceu 20 e alguns anos antes de mim. 23 anos antes de mim, vamos supor assim. Óbvio que os nossos pais, naturalmente, vieram antes. Por isso são mais velhos. Existe um tempo entre o pai e o filho. Entre eu e meu pai existe um tempo que nos separa. Agora, no caso do pai e do filho, Deus Pai e Deus Filho, não existe um tempo. O pai, ele não é mais velho do que o filho. Ele não é superior ao filho no sentido que ele é mais Deus do que o filho. O pai gera o filho desde toda a eternidade. Eternamente, infinitamente, a natureza do Pai é característica da primeira pessoa da Santíssima Trindade, gerar o Filho. Então, ele é Pai porque ele é Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Ele é Pai porque ele também é aquele que governa o universo. E nesse sentido amplo, queria que vocês entendessem, Deus é Pai de todos. Quando a gente fala que Deus é Pai de todos, nós queremos dizer que Ele é o Senhor. Ele é o Criador de todos os homens, de todo o universo, do universo inteiro. Mas existe uma distinção, isso é muito importante, porque aqui tem uma casquinha de banana, uma distinção entre a paternidade divina de modo amplo, porque Ele é o Criador, e a paternidade divina para os cristãos, porque nós somos cristãos. Qual é a diferença? É que nós cristãos somos adotados pelo batismo.
Nós somos adotados como filhos de Deus em Jesus Cristo. Somos filhos adotivos de Deus. Sim, existe uma grande diferença. Uma diferença fundamental, essencial entre o cristão batizado e o pagão. O pagão não é filho como nós. O pagão, ele é uma criatura de Deus. E por ser criatura de Deus, e por ser um homem, uma mulher, uma pessoa humana, ele é chamado a participar da natureza divina pelo batismo. Mas ele não foi batizado, portanto, ele ainda não é adotado como filho de Deus. Por que que isso é uma casquinha de banana? Porque às vezes a gente diz, todo mundo é filho de Deus. Portanto, todo mundo vai para o céu. Mas não é verdade. Jesus diz no Evangelho, capítulo 28 de São Mateus, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, para ser salvo, eu preciso crer e ser batizado. Por isso que eu duvido um pouquinho de Aristóteles e Platão estarem no céu. Mas talvez, não sei, né? Porque existe também o batismo de desejo, de intenção, enfim. Existem outras coisas que não vou falar agora, mas que podem ser temas das nossas aulas lá quando formos falar sobre batismo. Falar sobre os outros tipos de batismo que podem salvar, que é o batismo de sangue, o batismo de desejo, de intenção. A gente vai falar mais lá para frente. E, nesse sentido, um pagão ainda não batizado pode ser salvo, como também uma criança que morre sem batismo, mas existe a intenção e o desejo dos pais. Se ela for pequenininha, ela também pode ser salva. Acreditamos sobre isso, mas vamos falar sobre isso quando estivermos no assunto do batismo. Então Deus nos criou, Deus conserva o mundo e governa o mundo. O que significa dizer que Deus conserva o mundo? Significa que toda a existência, tudo que você vê, dá uma olhadinha ao seu redor. Na minha frente aqui tem uns livros, aqui tem uma câmera, os aparelhos. Essas coisas existem não porque Deus criou, estralou os dedos assim como Thanos, ao contrário, e as coisas aconteceram. Minha cultura pop, né, gente? Não. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, hajam os animais, os pássaros, os peixes, faça-se o dia e a noite, separe-se a água da terra e etc. Você vai ver lá o livro de Gênesis, o relato da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é bonito também porque quando Deus cria todas as coisas, Ele vai e diz, faça-se, faça-se, faça-se. Ele vai usando o verbo. O autor sagrado coloca na boca de Deus esse verbo impessoal, faça-se. Mas quando é para criar, quando chega a hora do homem, ele diz, façamos o homem. A Trindade se manifesta ali. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus os criou, homem e mulher. Então, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, chamados a participar da vida divina. Atenção, Deus, Ele sustenta no ser todas as coisas. As coisas existem porque Deus quer, porque a onipotência divina sustenta as coisas na sua existência. Na hora em que Deus tirar a sua onipotência divina, tirar essa sustentação,
as coisas simplesmente deixariam de existir. Eu sei que eu acabei de falar uma coisa meio filosófica, pouco mais profunda, mas eu também não vou deixar de falar coisas um pouco mais profundas aqui para vocês. Por que que isso é importante? Porque existe uma doutrina falsa, e é a doutrina maçônica, que Deus ele é o grande arquiteto do universo, ou o grande relojoeiro. São heresias presentes na maçonaria. Parênteses aqui. O católico é proibido de frequentar, participar ou de se associar à maçonaria, pois ela é inimiga da igreja. Uma falsa doutrina. O que significa essa doutrina maçônica? E algumas outras seitas também. Ou talvez você até pense nisso. Significa que Deus criou o mundo e agora te vira. Agora é com vocês. Como diz o Gênesis, eu vou descansar. Vou me balançar na rede aqui do paraíso eternamente e vocês se virem aí, porque já deixei as coisas funcionando de modo perfeito, de modo bonito. Se vocês estragarem, é problema de vocês. Gente, não é bem assim. Deus criou o mundo e Ele governa o mundo. Ele sustenta o mundo. Tudo está nas mãos de Deus, certo? Tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa ao governo divino. Claro que aqui nós vamos encontrar o problema do mal. Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente quando falarmos sobre o pecado. Mas tudo está sob o governo divino, tudo está nas mãos de Deus, de modo que não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Agora, Ele, na sua divina providência, Ele nos colocou como participantes da sua obra, participantes do seu amor, de forma que um pai e uma mãe, eles participam da criação de um ser humano. Quem cria o ser humano? É Deus. Mas o pai e a mãe participam da criação desse ser humano. Deus infunde a alma. Deu para entender? Tudo está no controle de Deus. Por isso nós podemos rezar, devemos rezar, para que o governo do mundo, a vontade de Deus seja realizada no mundo, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que no céu? De que forma é feita a vontade de Deus no céu? De forma perfeita, absoluta. E na terra? O pecado dos homens às vezes atrapalha, né? Então, que a vontade de Deus seja feita. Nós vamos estudar isso mais lá na frente, quando formos estudar a oração do Pai Nosso. Estou só adiantando. A vontade de Deus seja feita aqui na terra, que nós homens, a quem Deus deu o livre arbítrio, possamos entrar em sintonia com a vontade divina, para que se realize a vontade de Deus no mundo. Claro, é importante, em tudo isso que eu ensinei, para ficar bem claro e bem simples o que é importante, Deus não abandona o mundo. Deus não é o grande relojoeiro. O relojoeiro que faz o relógio automático, depois que ele dá lá o último clique, o relógio funciona e acabou-se. Ou o grande arquiteto. Ele arquitetou tudo, fez tudo e acabou, não liga mais. Não, não é isso. Deus governa o mundo. Essa é a característica da nossa fé em Deus Pai. Pai, porque é o Criador do universo. Pai, porque governa o mundo. Pai, porque nos adotou, nós cristãos. E somente nós cristãos batizados fomos adotados como filhos de Deus. É Pai
também teologicamente, principalmente porque ele é pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, certo? Nós cremos, e isso eu falei bastante na aula passada. Crer não é algo psicológico, não é uma opinião que eu tenho, não é uma impressão que eu tenho, mas é uma verdade absoluta para mim, sem sombra de dúvidas. Então, quando eu digo eu creio, e se você perdeu a aula passada, por favor, assista que eu explico bem direitinho isso. Eu estou afirmando que eu não tenho a mínima dúvida dessa verdade. Não é algo da minha psicologia, do meu sentimento, mas é algo da minha razão. Eu tenho um sentimento da razão sobre aquela verdade. Então, eu creio que Deus, ele é Pai Todo-Poderoso, ou seja, outra palavra para Todo-Poderoso é onipotente. Significa que ele tem todo o poder. O poder de Deus, ele é infinito e ele é absoluto. Não existe nada que Deus não possa, a menos que seja impossibilidade metafísica. E eu vou dar um outro nó na cabeça de vocês, mas é muito simples. Deus não pode o que for irracional. E eu vou já dar um exemplo de algo irracional, porque isso vai contra a própria natureza divina. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Deus não pode criar um outro Deus, porque é irracional. Um segundo Deus procederia no tempo do primeiro Deus. Seria uma coisa absurda, uma coisa que seria igual a ele, então não faz sentido. Mas talvez esse exemplo ficasse difícil para você entender. Vou dar um outro exemplo. O exemplo bem simples que até as crianças vão conseguir entender o que é uma impossibilidade metafísica. Esse nome tão chique que eu acabei de falar aqui. Lembra do Kiko, do Chaves? Qual era o desejo maior do Kiko no seriado Chaves? Quem lembra? Você que sabe, coloque aqui nos comentários. O que é que ele queria ganhar de presente? Ele queria uma bola quadrada, não é isso? Eu sou fãzão do Chaves. Chaves é o maior programa humorístico da história da TV mundial, na minha opinião. Profundamente católico, tá? Profundamente católico. Então, o Kiko queria uma bola quadrada. A bola quadrada nem Deus pode fazer. Por quê? Porque é uma impossibilidade metafísica, entendeu? Não pode ser bola e ao mesmo tempo quadrada. Não dá. Isso aqui é só a guiça de curiosidade, porque fora isso realmente não dá nem para pronunciar, coisa impronunciável, porque ela é irracional, ou seja, não dá. Então, fora isso, que é quase uma curiosidade que eu falei aqui para vocês, mas só para deixar a coisa bem profunda mesmo. Deus onipotente, ele tudo pode. Deus pode tudo. Inclusive, ele pode modificar as leis que ele mesmo criou. Então, Deus criou as leis da natureza, as leis da gravidade, e ele pode modificar essas leis. Quando Deus modifica essas leis, isso significa o que nós chamamos de milagre. Então, transformar água em vinho. A água se transforma em vinho? Não, pela lei da natureza não. Mas Deus simplesmente muda a lei da natureza e transforma a água em vinho. Andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas? Não, não é possível, mas Deus suspende a lei da natureza e pronto, entendeu? Isso é o que chamamos de milagre. Deus tudo pode. Por isso eu acho bem absurdo
Não sei se você já viu pessoas que querem negar os milagres. Existe uma corrente teológica herética dentro da Igreja Católica, de origem protestante, um teólogo chamado Bultmann. Mas tem outros aí, não gosto muito de ficar investigando essas coisas não. Mas que atingiu a Igreja Católica especialmente através da teologia da libertação. Essa tão falada teologia da libertação, que ela é dessacralizante. Então, interpretações bíblicas que querem negar os milagres de Jesus, por exemplo. Você já deve ter ouvido em algumas homilias de teólogos da libertação, né? Padres que são adeptos dessa corrente bem esquisita, bem estranha, que tem tirado a fé de muitas pessoas, né? Jesus não multiplicou os pães. Aquilo ali foi apenas uma partilha. Então, se a gente partilhar, não vai faltar pão para ninguém. No fundo, ele está querendo divulgar o comunismo, né? Ou Jesus não andou sobre as águas, aquilo ali era para mostrar que Jesus era um novo Moisés. Assim como Moisés abriu as águas, Jesus andou sobre as águas. Aí tudo tem uma explicação. O anjo não apareceu à Virgem Maria porque anjo não existe. Aquilo ali foi uma figura de linguagem. Menino, uma figura de linguagem gerou o verbo encarnado, criatura. Olha só que interessante. Então, você vai encontrar algumas interpretações e muito pesadas do Evangelho. Pesadas no sentido de que são dessacralizantes, que querem fazer o Evangelho como se fosse apenas uma conversa humana, uma história humana e não uma revelação divina. Então, Jesus Cristo, nós vamos falar proximamente, obviamente que Ele é Deus, e Deus tudo pode, inclusive, nos converter e mudar a nossa vida. Vamos lá. Outro exemplo de impossibilidade metafísica. Deus não pode pecar. Deus não pode morrer. Deus não pode ser fraco, e etc. Victor, mas Jesus não morreu na cruz? Morreu. Morreu como homem, não como Deus. Como Deus, ele não pode morrer. Então, Deus é Pai. Ele é Criador do céu e da terra. Criar quer dizer fazer algo do nada. Existe um verbo no hebraico que é o verbo bará. O bará significa tirar do nada. Então, a primeira frase da Bíblia, eu decorei porque eu achei bonito, vou falar para vocês aqui, é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio, Bereshit. Criou bara, Deus. Então, esse verbo, o verbo bara, significa tirar do nada. Por isso, Deus se diz Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. O mundo foi igualmente criado por todas as três pessoas divinas, porque tudo o que uma pessoa faz em relação às criaturas, fazem-no com o mesmo ato às outras duas pessoas divinas. A criação se atribui particularmente ao Pai, porque a criação é feita da onipotência divina, a qual se atribui especialmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Então é um atributo.
conquanto todas as três pessoas têm a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Criatura, eu quero que fique bem claro aqui, para a gente não se tornar herege, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma onisciência, a mesma onipotência, a mesma sabedoria, a mesma bondade, mas é o atributo que nós damos à primeira pessoa da Santíssima Trindade, a onipotência, a criação. Mas a Trindade age sempre junta. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, as conserva e governa em sua infinita bondade e sabedoria. E nada acontece no mundo sem que Deus o queira e o permita. Aqui eu queria explicar também, existem dois aspectos da vontade divina. Existe o aspecto da vontade positiva de Deus e da permissão de Deus. Então, Deus não quer o mal, mas Ele permite o mal. Nós vamos falar mais lá na frente sobre o mal, mas nada escapa da vontade de Deus, certo? Ou é vontade positiva de Deus, ou é permissão de Deus. Por que que Deus permite? Porque Deus é suficientemente poderoso para tirar um bem maior de qualquer mal. Qual foi o maior mal que já existiu e que jamais existirá? A morte do Filho de Deus na cruz. E dali saiu o maior bem que jamais existiu e jamais existirá, que é a salvação de todos os homens. É verdade? Faz essa pergunta São Pio X. Por que dizeis que nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou permita? Disse que nada acontece aqui no mundo sem que Deus queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda. Foi isso que eu expliquei agorinha. E outras que Ele não impede, como o pecado. Então Deus não quer o pecado, mas Ele simplesmente não impede, porque Ele respeita a nossa liberdade. Ele nos criou livres. Nós não somos marionetes, mas é claro que Deus não quer positivamente o pecado, Ele apenas permite, tolera. E por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado porque até mesmo do abuso que o homem faz da liberdade que Ele concedeu, sabe tirar um bem e resplandecer sempre mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Então, pecado, ele faz resplandecer a misericórdia divina ou a justiça divina. Bom, hoje não vou me estender mais, mas na próxima aula nós vamos falar sobre os anjos. Então, se você quiser aprender sobre os anjos, se inscreva aqui no nosso canal e na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria, para resumir, que ficasse bem claro aqui para você. Preste atenção, não saia agora, tá bom? Deus é meu Pai e seu Pai, sim. Em que sentido? Em sentido amplo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, Ele é o Pai da criação. Ele é origem. Ele governa tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Não somos maçônicos ou sei lá que seita. Nós acreditamos que tudo está nas mãos de Deus. Deus é o governador, o Senhor de todas as coisas. Algumas coisas Deus quer positivamente. Algumas coisas Deus permite para tirar um bem maior. Isso é muito importante. Outra coisa importante é que nós somos filhos de Deus de modo especial, de modo particular, de modo mais sublime do que as outras pessoas, porque enquanto as outras pessoas podem se dizer filhos de Deus porque são criaturas, foram
criadas por Deus, nós cristãos somos batizados, somos adotados como filhos do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós somos de fato, isso é um mistério enorme, nós somos de fato filhos de Deus e filhos amados de Deus. Eu queria terminar com uma reflexão espiritual, para você refletir sobre isso. Reze um pouco sobre isso. Você é filho, você é filha de Deus. Com qual amor Deus olha para você? Com qual caridade, delicadeza, bondade Deus olha para você? Às vezes nós somos tão escrotos, às vezes nós caímos em escrúpulos, nós temos medo de Deus. Medo que Deus não nos perdoe, medo que Deus nos mande ao inferno, medo de esquecer algum pecado na confissão e assim eu não serei perdoado, não serei salvo. Medo de não rezar direito, medo de não agradar a Deus. Você já sentiu essas coisas? Medo de ser condenado, perder a salvação? Talvez isso seja um escrúpulo. Eu quero convidar você hoje para rezar, para falar com Deus, para tomar consciência de que Ele te ama muito. Peça a Ele que arranque do seu coração todas essas dúvidas, todas essas inseguranças. Ele está te ouvindo. O mistério do terço Jesus maravilhoso comigo, essas 5 contas. Meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós. 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 Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Até a semana que vem.